Amém. Vamos louvar com uma música que foi muito importante para mim há cerca de 26 anos atrás, quando eu estava passando uma dificuldade muito grande. E ela é cheia de expressões que para mim foi muito importante. À sombra de tuas palavras descanso a minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. À sombra de tuas palavras descanso a minha alma. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia o meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. À sombra de tuas palavras descanso a minha alma, Senhor. No rio de tuas promessas libero a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra, o único Deus em quem confia o meu ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. 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 Da sombra de tuas palavras descanso a minha alma. Oh, aleluia! À sombra das tuas palavras, Senhor, eu descanso a minha alma. Na sombra da palavra do Senhor há descanso e proteção. É exatamente o tema do Salmo de hoje, o Salmo poderoso, o Salmo maravilhoso, em que é mais que conhecido, o Salmo 91, um Salmo cheio de revelação. E para mim, irmãos, esse Salmo é quase o motivo e o título dessa série, Salmos da Fé. Para mim esse Salmo é só uma expressão altíssima de fé, Altíssima de fé. Esse Salmo é tremendo.
E há também um salmo no qual, apesar de suas palavras tremendas, houve também muito engano, né? Muitas pessoas creram de uma forma errada em cima desse salmo. Vamos ler, né? O Salmo 91, daí a gente começa a ministrar sobre ele, tá? O Salmo 91 diz o seguinte, lembra do que a gente cantou aqui? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Em outras versões diz escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. E saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é maravilhoso. Esse salmo é repleto de informações, de revelações, informações para o nosso espírito, não é verdade? Veja bem, eu falei que havia também erros, né? Antes da gente começar a falar das revelações, vamos falar dos erros, né? Um erro muito comum que algumas pessoas cometeram, principalmente no passado, né? Hoje, devido à grande divulgação da palavra da fé e grandes ensinos, né? E alguns até têm ensinado em cima do que se tem pregado na palavra da fé, embora não admita isso, mas por causa disso se mudou muito essa ideia que se tinha, né, sobre o Salmo 91, principalmente as pessoas mais religiosas e aquelas pessoas também que não iam para a igreja, que se diziam cristãs, né? Havia uma moda uns 20, 30, 40 anos atrás, 20 até 40 anos, de se pôr a Bíblia em cima da mesa, ou de algum centro, ou de um amparo, né, na parede, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Alguns até têm esse costume hoje, às vezes você entra em algumas lojas, né, algum estabelecimento comercial, profissional, você encontra lá a Bíblia aberta, muitas vezes no Salmo 91, tá? Se o motivo pelo qual aquela Bíblia está aberta no Salmo 91 é, como alguns pensavam, trazer proteção para o ambiente de trabalho, ou a casa, ou lá, é um motivo totalmente fútil, não tem qualquer poder, não vai resolver nada isso aí, não protege. Primeiro porque a Bíblia não é um amuleto, tá? Esse negócio de amuleto não existe na Bíblia, tá? Não é cristão, não deve ter amuleto, né? Ou palavras de sorte, ou nomes da sorte, ou números da sorte, ou amuletos da sorte. Essa coisa foi muito divulgada também pelos filmes de Hollywood, né? Eles seguem em cima daquele livro que é A Jornada do Herói, onde quase todos os livros que você conhece de aventuras e os filmes, né, são baseados em cima da jornada do herói, né? O que significa a jornada do herói? Alguns estudiosos, antropólogos, sociólogos e pessoal da área das letras descobriram que quase todos os mitos do mundo, né, repete-se a mesma sequência mitológica, né?
E aí é a chamada jornada do herói. E dentre as coisas que existem na jornada do herói, existe o tal do amuleto. Tem sempre um mentor, né? O herói tem um mentor, alguém que é mais sábio do que ele, que está dando conselho. Você pode ver que quase todos esses filmes e livros seguem a mesma coisa. E também esse herói deve ter um amuleto, alguém dá a ele um amuleto. Então daí tem muito divulgado nos filmes esse negócio do amuleto. Isso ficou impregnado na sociedade, e as pessoas têm nome da sorte, têm amuleto da sorte, e muitas vezes querem fazer da palavra de Deus a mesma coisa, né? Como se o Salmo 91 aberto em cima de uma mesa vá dar sorte, né? Ou vai espantar demônios. Não espanta, irmãos, porque o que põe demônio para fora é, na verdade, uma posição de autoridade em nome de Jesus e uma atitude fiel a Deus. Você bota os demônios para fora, porque eles são submetidos ao poder que há no nome de Jesus. Amém? Não é porque o Salmo 91 está aberto que vai expulsar demônio. Ora, o demônio é tão atrevido, o diabo, que ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Ele mesmo leu o Salmo 91 para tentar Jesus. Ele leu o Salmo 91 e não faz efeito nenhum para ele, irmão. O Salmo 91 só faz efeito quando está habitando dentro do coração de um crente e é proferido. As verdades contidas e as revelações de Salmo 91 são confessadas por um cristão, uma pessoa que crê na palavra de Deus e no poder que há no nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa é essa, esse negócio de Bíblia aberta com o Salmo 91 não faz efeito nenhum, irmão, na vida de ninguém, nem mesmo que seja na casa de um crente, ou um crente fiel, se ele deixar lá, isso também não vai fazer efeito nenhum, a não ser as moscas e os bichos pousar em cima, porque a Bíblia, isso aqui é um livro de papel, irmãos, isso aqui não tem poder aqui não, o que tem poder são essas palavras dentro do coração e saindo pela boca de um crente, irmão. Isso aqui é um livro, é papel. Isso aqui não tem poder para curar, nem para espantar demônio, nem nada. Nem mesmo as letras e a tinta. O que exerce o poder e a autoridade da palavra de Deus é quando ela está dentro do coração de um crente e sai pela boca de um crente. Confissão da palavra é que faz a diferença, quando você crê no que está escrito. Também não é só ler e repetir. Tem pessoas também que pensam assim, ficar citando o Salmo 91, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquele que habita no esconderijo. Várias vezes como se fosse uma reza, vai expulsar demônio também. Não expulsa, irmão. Você tem que crer no que está aqui na sua vida, tá? Tanto é verdade que o primeiro versículo as revelações já começam aqui quando ele diz o que habita, não é aquele que vem de vez em quando, ou aquele que abre o Salmo 91, ou aquele que cita o Salmo 91, não é aquele que vem num culto de vez em quando, não é aquele que se diz cristão, mas não tem uma vida de fidelidade a Deus, não, é o que habita, aquela pessoa que vive e que tem consciência que está sempre na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que habita, mas também não é só habitar na presença, é habitar no esconderijo do Altíssimo. O que significa o esconderijo do Altíssimo? É um lugar de proteção, é uma consciência de que Ele é o teu Pai, é o teu provedor e Ele te protege. Esse é o lugar do esconderijo. O esconderijo do Altíssimo é a consciência de temor ao Senhor, é a consciência de presença dEle. Ele está aqui conosco, Ele está vendo essa live, Ele está comigo quando eu estou trabalhando, Ele está comigo quando eu estou andando na rua, Ele está comigo quando estou estudando, Ele está comigo em todo momento, Ele está com o Filho de Deus e com a Filha de Deus. Essa consciência da presença de Deus é o esconderijo do Altíssimo. Mas ele também diz, não é só que habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz, e descansa na sombra do Onipotente. Descanso, aí é onde eu falo sobre a questão da palavra da fé, né? Porque esse ensino sobre um descanso na fé existe na palavra da fé, irmãos, e é o que está escrito claramente na palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4 diz que resta um descanso para o povo de Deus. Está falando a respeito de Israel, mas a respeito de nós ele diz, nós porém que cremos entramos no descanso. Há um descanso e esse é o descanso da fé, ou como disse aquela música que eu estava cantando, à sombra das tuas palavras descanso a minha alma. O descanso de Deus é quando você está no mais alto nível de fé, você confia plenamente que aquilo que está escrito a seu respeito é o que é a verdade, está feito, está definido e nada vai mudar, porque Deus disse aquilo a respeito de você, a respeito da sua família, a respeito da sua vida, a respeito das suas finanças, a respeito daquele
que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém, queridos? Então, o primeiro versículo já é tremendo. Aquele que habita, ou seja, mora, vive na presença do Deus Todo-Poderoso, no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa descansa, né? E descansa à sombra do Onipotente. E aí ele diz ainda mais, no versículo 2, essa pessoa que habita, ela tem uma confissão, né? Essa pessoa que habita na presença do Deus Todo-Poderoso, essa pessoa que descansa na presença de Deus, essa pessoa que confia plenamente no El Shaddai, ela tem uma confissão. Que confissão é essa? Aquilo que ele vai dizer que a pessoa diz aqui, ó. Essa pessoa, no versículo 2, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A pessoa que realmente habita no esconderijo do Altíssimo, a pessoa que realmente descansa na presença de Deus, ela diz, ela tem algo, ela tem uma confissão, porque a fé fala, irmãos. Paulo diz lá em Coríntios 4, criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Quem crê, fala. Quem crê, fala aquilo que se crê. Porque, como disse o Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. O que estiver cheio do seu coração vai sair pela sua boca. Se o seu coração estiver cheio de incredulidade, vai sair incredulidade. Se o teu coração estiver cheio de reclamação e murmuração, vai sair reclamação e murmuração. Mas se o teu coração está cheio da palavra de Deus, se o teu coração é o coração de um cristão, né, que habita na presença do Deus Todo-Poderoso, que descansa na sombra do Onipotente, a confissão que vai sair da sua boca é essa: Deus meu, meu refúgio, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Para essa pessoa que descansa, para essa pessoa que habita, para essa pessoa que tem esse tipo de confissão, a essa pessoa é o que se cumpre o que diz aqui. Então muita gente pensa que isso que vai acontecer na minha vida. Você tem que viver esse tipo de vida. Que vida? Crendo, uma vida de fé. Crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o teu Pai e te protege. Para essa pessoa se cumprir essas verdades aqui. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é um laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro é a armadilha das pessoas que caçam passarinhos. Ele está falando sobre armadilhas que o inimigo põe diante de você, ciladas, né? Laços que vêm unicamente com o objetivo para destruir a sua vida, para amarrar você, para deixar você sem força espiritual, sem força em Deus, desanimado. Ele está dizendo que se essa pessoa vive na presença de Deus, a pessoa que crê, vive na presença de Deus, Ele vai livrar você desses laços. Ele vai livrar você dessas ciladas. Amém? Ele te livrará do laço do passarinheiro e também da peste perniciosa. Irmãos, esse Covid-19 é uma peste perniciosa, né? É algo que se espalha, ou como diz aqui, a mortandade que se espalha ao meio-dia, né? É exatamente isso, é altamente contagioso, ou seja, algo que se espalha ao meio-dia, não é só à noite, quando se está é ao meio-dia, em qualquer lugar onde se toca, pode-se pegar esse Covid-19. É exatamente desse tipo de coisa que Deus garante proteção e livramento, somente se tiver uma confissão de quem realmente confia em Deus. Não é quem põe um Salmo 91 aberto na sala. Não é uma pessoa que simplesmente está repetindo que está no Salmo 91. Você tem que viver aquilo, você tem que crer. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? É como disse o rei Josafá lá em 2 Crônicas capítulo 20, né, depois que o Senhor falou com eles e diz: vede o livramento que eu vou dar para vocês, nessa peleja não tereis que batalhar, porque essa batalha não é vossa, é minha, tomai posição, é tomar a posição da palavra. E aí o que é que ele faz no outro dia? Ele diz para o povo, porque tinha passado uma noite toda, o povo possivelmente já estava desanimado, né, passou uma noite toda, né, debaixo daquela ansiedade, e aí ele diz: olha, crede nos vossos profetas e prosperarei. Creia no que está escrito na palavra e você prosperará. Descanse na sombra das palavras do Senhor. Versículo 4, ainda mais promessas para aqueles que têm esse tipo de confissão, que faz Deus o seu refúgio e que descansa no esconderijo do Altíssimo. Existe essa outra proteção. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Amém?
Veja, ele está dizendo que existem as asas de Deus. É interessante que é uma expressão que é muito repetida na palavra de Deus. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando profetizou para Jerusalém, dizendo que haveria agora um desligamento do Messias de Israel para com o povo de Israel, e só haveria de novo esse religamento, esse link, quando eles reconhecessem Jesus como seu Messias, né? Por isso que eles estão agora desprotegidos, e a gente sabe as coisas que aconteceram na história da humanidade desde então com os judeus. Mas aí, nesse momento, ele diz: olha, quantas vezes, Jerusalém, eu te quis colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca debaixo das suas asas, seus pintinhos, mas vós não quiseste, eis que a vossa casa ficará deserta. Está falando da dispersão de Israel. E não me vereis mais. Aí está falando de não terá mais um link espiritual com o Messias, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. A gente sabe que pela profecia escatológica se cumprirá no final dos 7 anos da grande tribulação. Mas voltando, pois bem, é uma expressão muito comum. Deus, ele é como uma águia que põe debaixo dos seus filhotes, ou como uma galinha que coloca debaixo de suas asas os seus filhotes. Essa é uma promessa de proteção. Mas o que é interessante é que neste mesmo versículo e nesse mesmo trecho, ele diz assim, ó: debaixo, sobre-te-á com as suas penas, versículo 4, e sobre ou debaixo das suas asas estarás seguro. Mas ele coloca também: a sua verdade é pavês e escudo. O que é a verdade de Deus, irmão? O que é a verdade de Deus? Aqui está a verdade de Deus, a palavra. Ele está dizendo que Deus vai proteger debaixo das asas dele você, mas lembra, a proteção está aqui, ó. Está debaixo das asas de Deus é estar à sombra das palavras dele, é estar protegido pelas asas de Deus. As asas de Deus é a sua palavra. Aqui estão as promessas que trazem vida. Jesus Cristo disse lá em João 6,64, se eu não me engano: a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. A palavra de Deus, como diz o versículo 4, é pavês e escudo, ou escudo e broquel. Ele está falando que a palavra tem um sentido de proteger. Ela guarda, a começar que ela guarda logo a tua mente, né? A pessoa que realmente tem a sua vida debaixo da palavra, a pessoa que realmente crê na plenitude da palavra de Deus, a pessoa que realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela entra num processo de renovação mental, crê no que está escrito na palavra. Você vai crer que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, que você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, que você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E aí a pessoa começa a um processo de proteção mental. A mente da pessoa está protegida. Não há lugar, irmãos. Às vezes eu vejo pessoas vêm nas igrejas, inclusive as nossas igrejas da fé, e ainda andam em depressão, irmãos. Irmão, se você realmente confessar e crer na palavra, não vai ter lugar para depressão na sua vida, irmão. Por quê? Porque mesmo que a psicologia diga que a depressão é uma doença, é claro, não é meramente uma teimosia. Eu sei disso, irmão. Depressão é uma doença, tá? Psicológica. Não é meramente alguém teimoso ou pessimista, não é isso, irmão. Depressão é uma doença psicológica. Mas, irmão, a palavra de Deus, ela é poderosa para câncer, a palavra de Deus é poderosa para AIDS, a palavra de Deus é poderosa para qualquer doença, para Covid-19, a palavra de Deus é poderosa também para processos e doenças e patologias psicológicas, irmão. O mesmo poder, crê no mesmo poder da palavra, que é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O que está escrito, as promessas de Deus, o poder de Deus, que se cumpre quando nós cremos na palavra de Deus, tanto serve para câncer como Covid, como também para depressão. Então não existe essa da pessoa dizer: Deus é poderoso, Ele faz milagres e tal, Ele é soberano, mas eu queria que Ele me livrasse da depressão. Você precisa crer nisso. Então há pessoas que ouvem a palavra, mas não crê no poder da palavra.
É preciso crer, não é só achar isso lindo, maravilhoso, né? Ou só crer que, muitos creem somente que há poder na unção que está sobre o pastor, ou na unção da oração sobre os irmãos. Mas, irmão, você precisa crer que você é aquilo que a Bíblia diz e que o poder foi liberado na sua vida. É aos que creem que o poder foi liberado. Não é só para líderes, né? É aos que creem. Se você crê no que está escrito na palavra, não vai ter lugar para tristeza na sua vida. Até porque há promessas específicas sobre isso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra também diz: digo fraco, sou forte. A palavra também diz... A palavra também diz que a alegria é um fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito do homem recriado. Então somente uma atitude de crer, irmãos. Crer de todo o coração. Ou como diz o começo do Salmo 91, esse que descansa, ele diz: Deus meu em quem confio, meu refúgio e baluarte. Mas aqui sobre a proteção, no versículo 4, Deus deixa claro que está debaixo das asas dele, debaixo da proteção dele, também tem relação e totalmente com a palavra, porque ele diz que a palavra é pavês e escudo. Por isso que eu lhe disse, a gente só chegou até o versículo 4, e você veja quantas revelações da palavra da fé estão inseridas nesse salmo. Esse é o salmo da fé propriamente dito, esse é o salmo da proteção. Amém? Eu preciso crer, irmãos. Crer que há uma autoridade liberada sobre a sua vida. Uma autoridade espiritual. Nada na face dessa terra, e nem debaixo da terra, é maior do que o poderoso nome de Jesus. E ele foi dado para a igreja para que a gente viva uma vida de vitória, cumprindo o que Deus mandou para a gente cumprir, para fazer. Não tem que viver debaixo da opressão do maligno. Não tem que viver debaixo da opressão da enfermidade. Não tem que viver debaixo da opressão de um espírito de miséria. Irmão, você tem que andar uma vida de vitória. Crer que foi dada a você essas vitórias. Essa vitória, melhor dizendo. Versículo 5, ele diz outra promessa para esses que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Amém. Então, o que seria uma seta que voa de dia e um terror noturno? Ele está falando especificamente aqui sobre pensamentos. Qual é a diferença, pastor? Ora, terror noturno é algo que a pessoa tem quando fica naquelas meditações no travesseiro e dá ouvido às sugestões mentais, né? Em vez de estar meditando na palavra ou confiar plenamente no Senhor, fica ali matutando. Rapaz, e isso, e aquilo, e fulano fez isso comigo e tal. E aí isso vai causando o quê? Um terror noturno. Por quê? Porque quando você não vive uma meditação da palavra, uma meditação na fé, vai ficar uma peneira aberta à sua mente para ataque do diabo. Tá? E também a seta que voa de dia, a seta claramente são ataques malignos que vai para a mente, né? Lá em Efésios capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, ali fala que também devemos abraçar o escudo da fé, com a qual podeis extinguir as setas inflamadas do maligno. As setas, ou seja, as flechas incendiárias, pensamentos que têm o poder maligno de que, se guardados na mente e no coração, vai incendiar e destruir aquilo que Deus está colocando na sua vida. Como assim? Porque o que você crê é daquilo que você pensa. Se eu penso, por exemplo, se você está aí e pensa, esse pastor está falando um monte de bobagem, né? Esse povo é meio exagerado, é fanático, né? Você começa a pensar isso, sabe o que vai acontecer? Você não vai receber nada do que a gente está falando. E não recebendo, não cai no seu coração. Não cai no seu coração, você não produz fé. Porque a palavra vem e produz fé quando ela passa primeiro pelo filtro da mente. Porque se tua mente estiver fechada, você não vai receber nada. Você já está com um preconceito estabelecido para com o ministro ou a ministra, ou aquela igreja, ou aquela denominação. Um preconceito vai fechar ali a tua mente e não vai nem sequer dar espaço para cair no coração. Então, existe isso. E existem também setas inflamadas do maligno, que são pensamentos que, se meditados, ele tem o poder de destruir, incendiar o projeto de fé que Deus tem na sua vida. Então, a seta que voa de dia são os pensamentos que
podem vir de Satanás durante o dia que você está vivendo, ou também o terror noturno, que é outro tipo de seta que vem enquanto você vai dormir, naqueles momentos antes de dormir. Ele está dizendo que essa pessoa que confia no Senhor e que habita no esconderijo do Altíssimo não vai viver segundo esses pensamentos, porque não vai dar lugar, a mente está renovada, está num processo de renovação, melhor dizendo. E aí ele diz também no 6, nem não te assustarás, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele aqui está falando agora das enfermidades que se propagam à noite, né? E mortandade e enfermidade que assola ao meio-dia. O que ele está querendo dizer aqui é que tanto faz ser de dia como de noite, de todo jeito há uma proteção para aquele que crê na palavra, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo. Amém, queridos? E então o versículo 7, por causa disso é que ele diz, caia 1000 e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, ele está falando, esse é um versículo bem pessoal, né? Está dizendo que é mais ou menos como se dissesse o seguinte, tudo bem, mas é o seguinte, é aquele que crê que usufrui dos benefícios do Senhor, tá? Se você crê, pode cair 10.000 de um lado, 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido porque você fez do Altíssimo a sua proteção. O que nos mostra a individualidade da fé. Cada pessoa é quem tem que crer. Você não pode crer pelos outros, irmãos. A Bíblia fala e deixa claro, né, transparece, que até mesmo intercessões e orações e impulsões de mão, muitas vezes depende de nós, não dos outros, porque a pessoa não tem fé, ou a pessoa é o incrédulo e alguém pediu oração por ele, ou alguém que está em estado de coma, ou alguém que está incapacitado mentalmente, ou alguém que está desacordado, e aí vai depender da sua fé, ou uma criança que os pais oram e tal, vai depender da fé alheia, mas geralmente você vai usufruir do fruto da tua própria fé, na maioria dos casos, né? Então a coisa é muito particular aqui. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você faz do Altíssimo a sua proteção, haverá uma proteção sobre a sua vida, e não importa se morre gente do teu lado ou do outro lado, se você confia no Senhor, você não será atingido. Então ele está falando aqui sobre a individualidade da fé. E aí é quando ele diz no 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aqui nós podemos trazer uma revelação, nova aliança, né? Tanto pode significar realmente que a gente vai ver que as pessoas que não quiseram, a verdade é que está falando de ímpios mesmo, que não está falando de demônio não, tá? Aqui são pessoas mesmo. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, como foi dito no versículo anterior, é mais ou menos isso. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não será atingido porque tu fizeste do Altíssimo a tua proteção. Então tu mesmo vai ver que aquelas pessoas que decidiram não crer e que vivem na impiedade, eles mesmos vão cair como colheita ou como consequência dos seus atos ímpios e pecaminosos. Então aqui também não só está falando sobre o caráter individual da fé, mas também a garantia de que por causa disso você vai ver o que é que os ímpios colhem, tá? E então ele vem depois com outra declaração, né? Veja que no versículo 2 nós dissemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem uma confissão. Ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. E aqui pela segunda vez, é por isso que eu disse que esse salmo é fé pura, é a palavra da fé pura. Isso aqui é a revelação da palavra da fé pura, porque mais uma vez ele fala sobre a importância da confissão. Quem crê, fala. Aí ele diz, pois dissesse, versículo 9, pois dissesse, ou seja, pois falaste. Você que descansa, você é uma pessoa que crê. Uma pessoa que crê, descansa. E porque crê, vive uma vida de fé, tem um tipo de confissão. Aí ele diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Isso é a palavra da fé. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Nenhum mal vai vir sobre a minha vida. Isso mostra uma coisa importante, irmão. Nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid-19, né? Você deve fazer tudo o que as autoridades dizem que é para ser feito, né? Limpeza, sempre passar o álcool em gel, tá? Isso aí já deveria, independente de Covid, já deveria ser a prática de todo mundo, né?
uma pessoa que trabalha na área de saúde aqui da igreja, disse uma coisa que eu achei incrível. Eu disse, olha, a gente está lá no hospital e, por incrível que pareça, simplesmente desapareceu todos os casos de diarreia, dor de barriga e tudo mais. Sabe por quê? Porque o povo agora, com medo do Covid, está limpando as mãos, está passando álcool em gel. Então, muitas coisas acontecem por aquilo quebra de princípios. Você fica comendo o tempo todo, com mão suja, pega em dinheiro, pega... então, acontece essas coisas, né, irmão? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você vive uma vida tendo cuidado, né, se protegendo, máscara, eu não estou com a máscara aqui porque eu estou sozinho aqui na igreja, né? A máscara e tudo mais, né? Não tem porquê você ter medo, porque a Bíblia diz que você é protegido, que você é guardado pelo Senhor. Toma essas medidas corretas e creia no Senhor de todo o coração e nenhum mal vai tocar na tua vida. Nenhum mal vai chegar na tua vida. Agora lembra, deixa eu te dizer uma coisa, porque senão você vai ficar dizendo aí, pastor Sérgio disse que doença não pega no crente. É claro que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse tipo de doença, ou qualquer doença, não tem que prevalecer na vida daquele que crê. Mas olha, é uma coisa muito individual. Dentro da mesma casa pode ter 10 pessoas e só um crê e 9 não crê. Os 9 podem pegar, ou pode não pegar. Né? Você está entendendo? Você não dá conta da vida da pessoa que está ao teu lado, à tua direita ou à tua esquerda. Você dá conta da tua vida. É por isso que a Bíblia diz, caia ao teu lado, 10 mil à tua direita, não serás atingido. Então é uma coisa particular. Essa palavra aqui não é algo que está sendo dito para você e por extensão caiu todo sobre a tua família. Você tem que confessar e você tem que pregar essa palavra para outras pessoas, para que gere fé, irmãos. Você é o responsável pela sua própria fé. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as veredas da vida. É o seu coração, é no seu coração onde é depositado a medida de fé, é ao seu coração em que é enviada a palavra do Senhor, é ao seu coração e no seu coração que é gerada a fé vitoriosa. E essa pessoa que anda desse jeito, crendo de todo o coração nas promessas de Deus, é essa pessoa que tem a garantia do 10 mil cai e você não será atingido, irmão. É só essa pessoa, não é quem abre o Salmo 91 ou simplesmente por extensão vai para toda a tua família. Você tem que crer e você tem que pregar. Porque também tem outro detalhe, irmão. Você pode estar crendo aí, minhas famílias, meus filhos, ninguém vai pegar nada. E se teu filho for incrédulo? Tá? Ou se teu filho for teimoso? Tá? Ou se teu filho fizer coisas que quebram os princípios, o que vai acontecer, irmão? Pode não ser atingido você, mas pode ser o filho ser atingido. Então cada um dá conta da sua própria fé, tá? Eu vou deixar isso bem claro, porque as pessoas pensam que por que Deus não agiu e não livrou? Você dá conta da vida de todo mundo. Isso é uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um é responsável pela sua própria fé. Pastor, então não vai, que adianta? Adianta a gente pregar a palavra e crer. Por isso que nós temos lives como essa, para as pessoas crerem, para que a proteção do Deus Todo-Poderoso se manifeste sobre a sua vida, para que você viva uma vida de vitória, irmão. Você tem que crer. E não simplesmente estar dando desculpas. É a vontade de Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Sabe que a palavra dele é a palavra dele e que a palavra é a vontade dele. E ele sabe se você está crendo na palavra ou se você não está crendo na palavra. Essa que é a verdade. Então, ele diz aqui, 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mais uma promessa de proteção. E ele diz no 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus enviou os anjos. A Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos são ministros de Deus enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos foram enviados por Deus para nos proteger. Já existem anjos ao nosso redor. Tá? Mas, pastor, se existem anjos ao nosso redor, por que às vezes o maligno atinge a nossa vida? Porque os anjos só vão proteger aquele que crê na palavra, porque o que dá autoridade ao anjo é a palavra de Deus. Se você não crê na palavra, o anjo não protege. Por isso que eu te disse, que cada um tem um livre-arbítrio e decide, porque quando você decide crer, o anjo tem como agir protegendo você. Quando você não crê, o anjo não protege. E tem outra coisa também que evita proteção de anjo, é
quebra de princípio de submissão e autoridade, tá? Quando nós falamos mal dos governantes, quando nós falamos mal das autoridades da igreja, quando nós falamos mal de qualquer pessoa que esteja em autoridade sobre nós, isso é perigoso, tá? Isso realmente é algo que pode fazer perder qualquer segurança na nossa vida. Paulo cita isso lá, eu vou só citar por cima, né? Depois é um outro assunto para uma outra live, mas Paulo cita a respeito daquele, quando ele fala sobre o cabelo do homem e o cabelo da mulher, porque a mulher está debaixo da autoridade do homem e o homem está debaixo da autoridade de Jesus. Ele está falando sobre princípios de submissão e autoridade, não sobre corte de cabelo, mas sobre princípios de submissão e autoridade. E ali, em determinado momento, ele diz, eu falo isso por causa dos anjos. Então, o que deixa claro que a proteção dos anjos está relacionada sobre a fidelidade a princípios de submissão e autoridade. Isso também pode abrir a brecha, e mesmo que você cite o Salmo 91, se você visse falando mal de autoridades, isso é muito perigoso, tá? Versículo 12. Eles, os anjos, te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Tá? É por isso, só voltando ao ponto aqui, esse texto foi citado por Satanás, né? Quando ele estava tentando Jesus e ele levou Jesus para o alto do templo e disse, olha, lança-te daqui, lança-te, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele estava citando o Salmo 91. E qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o que é tentar ao Senhor teu Deus? Não é só uma questão de arrogância para com Deus, mas é uma quebra de princípio de autoridade. Quando eu estou tentando a Deus, eu estou provando a Deus, eu estou sendo um rebelde, uma pessoa que não está submetido ao princípio de autoridade. Claramente Jesus, você junta esse texto da resposta de Jesus na tentação, junto com o texto que Paulo diz que a questão de ser submisso a uma autoridade está sendo dito ali por causa dos anjos, você junta tudo isso e você entende claramente que proteção de anjos depende não só de uma vida de fé, mas uma vida respeitando princípios de submissão e autoridade, tá? E aí ele diz no 13, pisarás o leão e a áspide. A áspide é uma serpente também, né? Uma cobra. Calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Do que ele está falando sobre leões e cobras e tal? Ele está citando aqui sobre demônios, né? Você tem poder de pisar sobre a obra de demônios, né? Você tem poder para deixar debaixo dos seus pés, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Há uma autoridade sobre a sua vida, uma autoridade espiritual, e o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Amém? Versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Mais uma vez, qual é o nome de Deus? É o nome de Jesus, né? Porque no Velho Testamento havia o nome de Deus, nomes de Deus, Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Shammah, né? E assim por diante. E nós sabemos que todos esses nomes estão inseridos hoje no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus deu a Jesus um nome sobre todo nome, o que há no céu, o que há na terra e debaixo da terra. Esse nome é poderoso, é o nome mais poderoso que existe. Ele está dizendo que há uma proteção de Deus, porque você conhece o nome de Jesus, você conhece o poder que há no nome. E aí ele diz no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Promessa de Deus, as suas orações são ouvidas. Deus tem ouvido os seus clamores, suas orações, suas orações feitas diante do Senhor. Deus responde a oração. E diz também aqui, na sua angústia eu estarei com ele. Deus nunca te abandonou e nem vai te abandonar. Pode ser a situação angustiosa que for que se levante contra a sua vida, Deus nunca vai te abandonar. Ele estará sempre contigo. Jesus disse, né, lá em Mateus capítulo 28, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele termina dizendo, livrá-lo-ei e glorificarei.
E ele diz, saciá-lo-ei com longevidade. O que é longevidade? Viver muito tempo na terra, é a promessa de Deus. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo poderoso. Irmãos, esse é o salmo da fé propriamente dito. Se nós crermos no que está aqui, melhor, se vivermos, né? Crermos e vive, porque quem crê vive isso aqui. Confessa, crê totalmente nessa realidade, irmãos. Nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará na tua vida, praga nenhuma chegará na tua tenda. Você estará sempre protegido se você crer de todo o coração. Amém, queridos? Esse foi o Salmo 91 e confessa, crê nele e com certeza as promessas que estão contidas aqui vão se cumprir na sua vida. Seja abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus.